Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de números inteiros e nela vamos aprender um pouquinho sobre números negativos, como usá-los, como fazer contas, como interpretar situações em que são abordados números negativos. Então vamos lá. Números inteiros sucedem os números naturais, que eram a parte inteira e positiva da reta numérica, ok? Ou seja, do zero em diante. Agora a gente aprende o outro lado, que são os números negativos, ou seja, todos que eu já tinha, só que com sinal de menos à frente, ok? Então, aqui, nesse momento, eu posso chamar de mais 1, mais 2, mais 3, caso eu queira estudar isso um pouquinho melhor no início. Claro, não é obrigatório, enquanto positivo, colocar o sinal de mais, mas o negativo é sim obrigatório, até pela diferenciação e leitura do número, ok? Onde que eu uso especialmente a parte negativa? Em 3 situações básicas. Quais? Nos elevadores, quando eu passo para a parte subsolo de um prédio, por exemplo, ou seja, eu tenho os andares positivos, 1, 2, 3, o andar térreo, que geralmente é um andar 0, e aí abaixo do andar térreo você pode ter um estacionamento, por exemplo, então você teria o andar menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Posso vir também termômetros, não no Rio de Janeiro, que nunca você vai ver um termômetro negativo, mas se a gente for ver séries, filmes, eu posso me deparar sim com termômetros negativos, afinal eles podem provavelmente estar falando de países que estejam ali, sejam os Estados Unidos, Canadá, estejam no hemisfério norte, ou seja, países da Europa, tá bom? Aqui no hemisfério sul a gente tem alguns exemplos também, tá? E termômetros que marquem temperaturas negativas. E por último, contas bancárias. Se houver o sinal de negativo, significa que você está devendo, tá bom? Então, é muito usual nesses 3 tipos de situação, ou seja, menos R$60 quer dizer que você está devendo R$60. E aí, para a gente observar, eu tenho o primeiro exemplo que fala, um termômetro está marcando 6 graus Celsius, dê a nova temperatura em cada caso. Veja você, na letra A, eu estou dizendo que desceu 8 graus. Eu sempre vou considerar a resposta anterior, ok? Só para a gente seguir um caminho. Então, por exemplo, eu tinha 6 graus e estou perdendo 8. Tá? A gente vai sempre falar em relação a poder pensar em dinheiro. Se eu tinha 6 e perco 8, quer dizer que eu passo a ficar devendo 2. Ou seja, a minha nova temperatura são menos 2 graus Celsius, ok? Lembrando que graus, nesse caso, eu não coloco aqui a barrinha, porque significa posição, beleza? Então, menos 2 graus Celsius. Temperatura negativa de 2 graus Celsius, ou seja, muito frio, tá? Algumas, dependendo do exemplo, você pode vir em algumas geladeiras também muito mais modernas. Por exemplo, a gente tem a marcação da temperatura na porta. Então, se a gente procurar na internet, a gente acha facilmente esse exemplo. Subiu 3 graus, ou seja, eu tinha uma dívida de 2. Se eu paguei 3, eu passo a ficar devendo só 1. Passo a ter um lucro de 1. Ou seja, minha temperatura agora é positiva em 1 grau Celsius, ok? E a letra C, eu desci 10 graus, né, no termômetro. Então, quer dizer que você tinha 1, perdeu 10, passou a ficar devendo 9 graus Celsius. Lembrando que Celsius é uma escala de temperatura. E, mais uma vez, falando especialmente dos países do hemisfério norte, a escala utilizada são os Fahrenheit, ok? Que é outra escala de temperatura, tá? Seria um graus F, tá? Mas não é igual a essa daqui. A gente tem uma relação até chegar em Fahrenheit, entre Celsius e Fahrenheit, para fazer a transformação. Simétricos ou opostos, quer dizer, troque o sinal. Se for positivo, vira negativo, se for negativo, vira positivo, ok? Eu lembro da reta numérica, eu estou lembrando que eu estou trocando de lado. Se eu estou trocando de lado,
quer dizer que posso estar do lado positivo e vou para o negativo. Se eu estiver no negativo, eu passo aí para o positivo. Então, em resumo, menos 5, qual é o simétrico ou oposto? Mais 5. Mais 7, qual é o oposto? Menos 7. E menos 10, qual é o oposto? Mais 10. Beleza? Então tá aí, falei simétrico ou falei oposto, você troca o sinal. E aqui a gente tem módulo ou valor absoluto, quer dizer que é a distância até a origem. A distância até a origem. Veja você, a origem está aqui, é o 0. Então eu quero analisar a distância do 3 e do menos 3. Distância é sempre o quê? Positivo. Então quando eu falo da distância, vai dar sempre 3. Então a distância, que é o módulo, que são essas duas barrinhas retas, ou o valor absoluto, você colocou, elas são idênticas a 3. Ou seja, toda vez que eu falo módulo, o resultado ele é exatamente positivo. Quer dizer, quem é negativo vai virar positivo. E quem é positivo vai continuar. Por exemplo, menos 10 em módulo é igual a 10. Menos 8 em módulo vale 8. O módulo de mais 9 é igual a 9. Eu nem precisaria escrever o mais, como te mostra na letra D. O módulo de 15 vale 15, ok? Então não precisa trocar sinal, né? Aqui nem precisa acrescentar o sinal de mais, não é necessário, beleza? Então oposto eu troco, oposto ou simétrico. E quando eu falo de módulo, o resultado obrigatoriamente positivo, beleza? E agora, para a gente falar das operações, a gente tem adição e subtração. Pensa em dinheiro, tá bom? Eu tenho 4 e adicionei uma dívida de 7. Então, se eu tenho 4 e fiz uma dívida de 7, quer dizer que agora eu estou devendo 3. Letra B, estou devendo 40 e fiz outra dívida de 8. Então, fiz outra dívida de 8, agora estou devendo 48. Beleza? Letra C, eu estou devendo 5, fiz outra dívida de 3 e no final estou pagando 6. Devo 5 com outra dívida de 3, estou devendo 8. Se eu estou devendo 8 e paguei 6, agora eu estou devendo apenas 2. Beleza? Então estão aí os 3 exemplos sobre adição e subtração. E por último, multiplicação e divisão. Você vai lembrar da regra dos sinais. Toda vez que os sinais forem iguais, mais e mais ou menos e menos, o resultado é positivo. Toda vez que eles forem diferentes, o resultado é negativo, ou seja, mais e menos ou menos e mais, o resultado necessariamente vai ser negativo, beleza? Então, primeira coisa, menos e menos são iguais. Se são iguais na multiplicação, 3 vezes 2 são 6. Então, a resposta mais 6. Letra B, mais e menos. Então, mais e menos quer dizer que eles são diferentes. Se eles são diferentes, 5 vezes 4 são 20. Resposta menos 20, porque os sinais eram diferentes. Aqui, os dois são iguais, menos e menos vira mais. E aí, mais você compara com o outro, ele continua a ser positivo. Então, 6 vezes 5 são 30, 30 vezes 2 são exatos 60. Mais 60 ou 60 são equivalentes, beleza? E aqui uma divisão entre dois números negativos, quer dizer que os sinais são iguais. Então, 40 divididos por 4 são exatos 10, ok? Então, temos aí os 4 exemplos sobre multiplicação e divisão, além dos 3 sobre adição e subtração. E com isso a gente encerra o conteúdo sobre números inteiros, as operações, um pouquinho do que é oposto e simétrico, além de módulo ou valor absoluto, para você agregar aí ao seu estudo um assunto extremamente importante, tá bom? Muito obrigado.